Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando nessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Meus amigos, inicialmente eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal que você se inscrevesse, pois a sua inscrição é importantíssima para o crescimento do trabalho, que também você deixasse o like, que compartilhasse os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois da vitória do último sábado sobre o Nova Iguaçu, na primeira partida da final do Campeonato Carioca por 3-0, o Flamengo já virou a chave e o foco agora é todo na Libertadores da América. O elenco rubro-negro se reapresentou ontem pela manhã no CT Ninho do Urubu, onde os atletas que atuaram diante do Nova Iguaçu fizeram um trabalho regenerativo na academia e os demais atletas foram a campo trabalhar técnica e taticamente. Depois do treino, os jogadores almoçaram e por volta das 13 horas deixaram o CT Ninho do Urubu em direção ao aeroporto do Galeão, onde embarcaram por volta das 14h30, destinando-se a Bogotá, na Colômbia, onde na terça-feira, às 19 horas, enfrentam o Milionários, time local. Tite tem todos os jogadores disponíveis para essa partida diante do Milionários, logicamente, que Wesley, Gerson e Gabigol estão fora pelos motivos que todo mundo já sabe. Hoje, segunda-feira, o elenco rubro-negro faz um treinamento lá no antigo CT da seleção colombiana, apenas para que os jogadores se adaptem à velocidade da bola, que na altitude é diferente. A quarta contratação do ano do Flamengo, o centroavante Carlinhos, tinha contrato com Nova Iguaçu até outubro de 2025, com Nova Iguaçu, e assinou com o Flamengo até 2027. O rubro-negro acertou o pagamento de 600 mil euros ao clube da Baixada Fluminense, correspondendo a 3.200.000 reais na conversão para a moeda brasileira. O atleta assinará contrato com o Flamengo por 3 temporadas. O Flamengo relacionou para o jogo diante do Milionários na Colômbia, na estreia da Libertadores, 24 jogadores. Vejamos quem foram os jogadores. Goleiros: Matheus Cunha, Rossi e Diogo Alves. Laterais: Matias Vinha, Ayrton Lucas e Varela, Wesley fora. Zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, Davi Luiz e Cleiton. Laterais: Varela, Ayrton Lucas e Matias Vinha. Meias: Everton Araújo, Igor Jesus, Vitor Hugo, Alan, Matheus Gonçalves, Pulgar, Arrascaeta e Dela Cruz. E atacantes: Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lohan. Esses são os 24 relacionados para a partida diante do Milionários na estreia da Libertadores. O Flamengo, que está disputando a sua 6ª final seguida de Campeonato Carioca, em conquistando o título no próximo domingo diante do Nova Iguaçu, terá ganho nos últimos 6 anos o seu 4º título e o seu 38º título ao todo de cariocas, né? Os próximos 3 jogos do Flamengo tem 2 vezes confrontos pela Libertadores e uma pelo Campeonato Carioca, se não vejamos. Dia 2 de abril, amanhã, terça-feira, o Flamengo joga em Bogotá contra o Milionários pela Libertadores. No próximo domingo, dia 7 de abril, o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu do Maracanã na segunda partida da decisão do Campeonato Carioca versão 2024. E no dia 10, na quarta-feira, o Flamengo volta a jogar na Libertadores, só que no Maracanã, contra o Palestino do Chile. Esses são os 3 próximos jogos do Flamengo. O retrospecto do Flamengo no Maracanã em 2024, meus amigos, traz 9 jogos disputados no estádio, com 7 vitórias do Flamengo e 2 empates, 15 gols marcados e nenhum gol sofrido. O Flamengo não sofreu gol
no Maracanã esse ano, né? O basquete do Flamengo, o orgulho da nação, foi a Campina Grande ontem, domingo, na Paraíba, enfrentar o Unifacisa pelo NBB e venceu por 90-82 num jogo muito disputado, mas que a vitória manteve o rubro-negro na liderança da competição. Didi, Olivinha e Balbi foram os destaques do Flamengo na partida. Ainda continuando a falar do basquete do Mengão, o Flamengo agora vai a Fortaleza, onde amanhã, terça-feira, dia 2, enfrenta o basquete cearense com obrigação de vitória para que possa se manter na liderança da competição. O Sub-17 do Flamengo, comandado por Felipe Luiz, venceu mais uma partida nas disputas da Generation Adidas Cup Sub-17, que está sendo jogada lá nos Estados Unidos. É a segunda vitória em 2 jogos na disputa do torneio lá nos Estados Unidos. Dessa vez, a vitória foi sobre o Portland Timbers por 1-0, o que praticamente assegurou a classificação e a classificação em primeiro lugar do time rubro-negro. Hoje, o Flamengo enfrenta o terceiro time do grupo, o American St. Louis. O gol da vitória de ontem foi marcado pelo centroavante Lipão, jogador que chegou ao Flamengo esse ano, vindo do rival Vasco da Gama. E se o Sub-17 do Flamengo está vencendo lá nos Estados Unidos, o Sub-15 está em Portugal e já foi campeão. Os garotos conquistaram a Ibercup Cascais de forma invicta em Portugal, garantindo mais um título internacional ao Flamengo. Jogaram ontem, domingo, os rubro-negros venceram na semifinal o PSV da Holanda por 2-1 e na grande final venceram o Real Esporte Clube de Portugal, também por 2-1. Então é a garotada da base fazendo muito bem feito o seu papel lá no exterior. Muitas medalhas rubro-negras na etapa da Turquia da Copa do Mundo de Ginástica. Saibam quem foram os vencedores. A ginasta Jade Barbosa ganhou a medalha de ouro no solo. Já a Rebeca Andrade foi prata nas barras assimétricas. Flavinha Saraiva foi prata também na trave e o nosso atleta Diogo Soares foi prata também na barra fixa. Então, tá aí os esportes olímpicos do Flamengo se sobressaindo, principalmente na ginástica, que é um carro-chefe dos esportes olímpicos rubro-negros. Os números SofaScore do Flamengo na temporada 2024 são os seguintes: o Flamengo já jogou 14 partidas, sendo 10 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. 80,9% de aproveitamento do Flamengo em 2024, 28 gols marcados e apenas um gol sofrido, né? Contra o Nova Iguaçu, lá em João Pessoa, no Nordeste brasileiro. O Flamengo que não sofre gol há 1.130 minutos e há 12 partidas também que não sofre gol. Então, é um handicap aí sensacional esse do Mengão. Agora vamos falar de vôlei. O vôlei feminino do Flamengo, que fechou a série nas quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei contra o Barueri por 2-0, espera agora a definição do confronto entre Praia Clube e Bauru Vôlei, que se enfrentam amanhã, dia 2, para decidir quem enfrenta o Flamengo na semifinal da competição, já que o confronto entre os dois encontra-se empatado em 1-1. Meus amigos, palmas para a natação do Mengão. Aos 21 anos, Guilherme Caribé continua fazendo história na natação. O atleta do Flamengo, que vem de 3 medalhas de ouro no último Pan-Americano, alcançou mais um recorde em sua carreira. Nesse sábado que passou, bateu a marca de César Cielo com 40 segundos e 55 décimos, né? Na manhã de ontem, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice-presidente de comunicação e marketing também do Flamengo, Gustavo Oliveira, estiveram participando na CBN de uma entrevista. Vejam os principais pontos dessa entrevista do Landim e do Gustavo Oliveira. Sobre o balanço de 2023, o Landim falou o seguinte: exaltou os números do Flamengo em 2023, revelou que a régua não é mais os clubes brasileiros e sim os maiores clubes do mundo. Falou também na evolução do Flamengo em números financeiros nos últimos 5 anos da sua gestão, ressalvando que apenas em 2020
né, por conta da pandemia, atrapalhou um pouco a chegada do Flamengo nesse patamar que o Flamengo encontra-se nesse momento e que a tendência é ainda crescer ainda mais. Falou também do estádio do Flamengo. Ele reclamou do foco de muita gente falando de estádio, quando no momento o centro das atenções não é o estádio. No momento, o centro das atenções é o terreno e é qual a negociação que o Flamengo está participando junto da Caixa Econômica Federal para tentar viabilizar a compra do terreno do gasômetro. Confirmou também que o estádio do Flamengo sai com ou sem SAF. Não, a SAF não é dependência para que o Flamengo possa ter o seu estádio. Falou também da preferência pelo terreno do gasômetro por conta da facilidade da mobilidade urbana, né, de ter ali perto do gasômetro todos os modais de transporte. Enfim, exaltou que é sim o terreno do gasômetro preferido do Flamengo. E falou também da tranquilidade que a vitória na licitação do Maracanã pode dar ao clube para a construção do seu próprio estádio. É importante que o Flamengo tenha segurança para saber onde mandará os jogos enquanto estiver construindo o seu estádio. Negou o projeto de SAF no Flamengo semelhante a Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Falou que não há possibilidade de, mesmo com uma eventual criação de SAF, o Flamengo jamais vai abrir mão de ter o controle do seu futebol. Então, é um fato que é bom para a gente deixar a gente mais tranquilo. Criticou também o modelo de gestão feito entre Palmeiras e W Torres da gestão do Allianz Parque, dizendo que não é bom e que não serve do Flamengo. Na verdade, ele disse que não é bom, ele disse que é ruim, né? E sobre Gabigol, ele também falou, o Landim. Ele disse, criticou a pena sofrida por Gabigol no último julgamento lá no TJDAD, desproporcional à conduta praticada pelo atleta. Concordou que o atleta pode ter passado um pouco do ponto, porém que o atleta fez os 2 exames, tanto de urina quanto de sangue, e ambos deram negativo. Landim falou da possibilidade e da torcida que eles têm, de que eles esperam conseguir o efeito suspensivo e depois a revisão do próprio julgamento que condenou o Gabriel a 2 anos de suspensão. Sobre a renovação de contrato de Gabriel, Landim afirmou que só vai tratar no final do ano, como fez com todos os outros. Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, e que vai fazer uma proposta de renovação ao Gabriel Barbosa e vai caber ao próprio atleta aceitar ou não as condições do Flamengo. Citou como exemplo o Everton Ribeiro, que o Flamengo também fez a proposta, mas que o jogador resolveu não aceitar porque tinha uma proposta maior. Então, jogou nas mãos do Gabigol a continuidade dele no Flamengo. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, deixando uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.